Fizeram o Daemon de trouxa, Rhaenyra roubou os lotes, tretou com o Corlys. Galera, esse episódio escalonou a pressão no nível absurdo. Mas você entendeu por que os Verdes tomaram Tumbleton? Porque justamente essa cidade e não outra. E o que significa os ratos? E o sangue da Rhaenyra? Tem muito que você deixou passar, mas eu vou te explicar tudo agora. Vamos lá. Em Net Trunks, Peter aqui, mais um episódio pra conta, e esse veio cheio de intrigas, cheio de traições, cheio de decisões questionáveis e muito mais tretas se formando, que a gente gosta, é o suco de Game of Thrones, mas o principal aqui são as nuances, galera. Tem muito mais nas entrelinhas do que você viu nas cenas, e tem muitas adaptações bem diferentes do livro, então capricha nesse like. Galera, pra começar, é bom lembrar que a gente teve um salto temporal de alguns dias entre o episódio 2 e o episódio 3. Um salto curto, lógico, mas o episódio tá mostrando os primeiros dias da Rhaenyra no poder. O nome do episódio é Rhaenyra, a Triunfante, que de triunfo mesmo aqui teve pouco, ok? Na boa, cara, a Rhaenyra aqui tá, porra, à beira de um burnout. E olha que ela foi preparada pelo Viserys pra ser rainha um dia. Mas é como dizem, o diabo tá nos detalhes. A Rhaenyra foi preparada sim desde nova, mas ela foi preparada pra governar um reino que o Viserys deixou. Um reino estável e em paz, né? Um reino próspero e não um reino pulverizado pela guerra. E esse é o coração de tudo aqui. A Rhaenyra pegou um reino todo zoado. As economias da coroa, a alimentação do povo, o comércio, a lealdade do povo, dos exércitos, por aí vai, muita coisa. E mais, a guerra não acabou. Isso vai ficando claro no final. Um dos principais desafios aqui é a grana, ok? Porque economicamente, pô, o reino tá uma tragédia, né? Comércio, serviço, abastecimento, tá tudo falido. E pra piorar, o dinheiro da coroa sumiu, né? Dessa coroa aqui que eu tô falando. É falado no episódio, inclusive, que o castelo só tem dinheiro pra se manter mais uns dias, né? A série piorou a situação financeira aqui. Mas eu achei bom porque dificulta ainda mais as coisas pra Rhaenyra. Legal, né? Mas obstáculo. Isso dá mais uma camada de drama pra história dela. Eu acho que a série tem feito muito isso. Porque não é só dinheiro pra governar, né? Ou pra cuidar do povo. É dinheiro pra tudo. Até pra ser rainha, concorda? Bom, além do problema da grana, o Septão Eustace se negou a coroar ela. Isso é um ponto importante, porque ele não é só mais um traíra que apoia o Aegon. Ele também é um dos narradores do livro Fogo e Sangue. E ainda ele traz uma questão muito antiga em Westeros, né? Que é a implicância da fé dos Sete com os Targaryen. Galera, em geral, o pessoal da religião não tanca os Targaryen por causa da magia dos dragões, os incestos que eles cometem. Enfim, a cultura dos Targaryen desde sempre é incompatível com eles. Por isso que é importante quando ele ameaça a Rhaenyra, dizendo que era melhor ela não ficar contra a fé. Isso tem muito contexto com o histórico dos Targaryen, desde os tempos antigos até o futuro. Isso é uma regra, né, que poucas vezes vai ser diferente em toda a história Targaryen. Mas tem muito mais coisas perturbando a Rhaenyra, e é tudo ao mesmo tempo, né? Ela ainda tem que lidar com o restante dos traidores, os assuntos inacabados, como o Aegon e o Aemon. O Daemon tá botando pressão para ela expandir a conquista dos territórios para as cidades livres. E nessa tem um detalhe que antecipa o que a gente deve ver no próximo episódio, que é o Daemon indo pro vale cobrar uma grana da Lady Jane Arryn. Você lembra quem que tá nas terras da Lady Jane, né? Pois é, o Daemon tá com algumas pendências. E uma delas é encontrar o Roubo Velhas e quem monta ele. E é provavelmente aí que ele vai descobrir que a reina foi responsável pela bagunça da Batalha da Goela. Mas o Daemon prometeu pra Rhaenyra que ia caçar e acabar com o montador do Roubo Velhas, né? Ele só nunca vai imaginar que é a filha dele. Então se no próximo episódio ele for lá cobrar a grana da Lady Jane, é certo que ele vai achar o Roubo Velhas e a reina. E a história vai se revelar, a gente vai descobrir o que vai acontecer. Bom, como tudo nesse assunto é a versão da série, a gente não tem como adivinhar. Só dá pra chutar se ele vai acabar com a raça da reina, ou se ele vai perdoar, se ele vai defender a filha dele com a Rhaenyra. Enfim, são muitas opções, né? Mas, vamos raciocinar aqui. Querendo ou não, a reina tem um dragão. Então, na teoria, o lado preto tem um dragão a mais agora. Galera, não vou dar spoiler aqui, mas a gente tá no meio da dança dos dragões, né? E cada dragão conta. Quisera eles terem minha sogra, né? Mais um. Principalmente com os próximos eventos, né? Só digo isso. Não vou passar daqui, te prometo. E falando em dragão, no episódio disseram também que o Sunfyre foi encontrado morto. Eu não acredito. Até porque tem uma situação com o Sunfyre que a série não pode mudar do livro, cara. Não pode. Também só digo isso. Estou dizendo muito. Vocês vão me dizendo aqui embaixo. Vocês vão dizer, Pê, tá exagerando. Pê. Vão me corrigindo, ok? E de novo, a própria HBO já mostrou o Aegon reencontrando o Sunfyre. Agora geral tá se perguntando se ele encontrou vivo ou morto. Mas eu aposto que tá vivo sim, ok? Agora um ponto importante desse episódio, não é só as cenas em si, mas os simbolismos que aparecem toda hora. Tem muitas metáforas nessa história, como por exemplo os ratos do castelo, o modo que a Rhaenyra fica sentada no trono, e até a menstruação da Rhaenyra. Pois é, vamos por parte, ok? Primeiro os ratos. Eles apareceram até no bordado, na abertura da série. A justificativa para tantos ratos na Fortaleza Vermelha é porque o Aegon mandou matar os caçadores de rato. Mas você lembra o motivo? Lembra o porquê disso? Isso tem a ver com o episódio Sangue e Queijo, da temporada 2. Você lembra da vingança de um filho por um filho? Depois que o Luke morreu, o Daemon contratou 2 mercenários em Porto Real para matar um Aemon. E esses caras eram justamente caçadores de rato. E por que caçadores de rato, Peter? Porque eles tinham passe livre, conheciam os túneis do castelo. Mas os caras mataram o filho do Aegon, né? O Jaehaerys. Por isso que o Aegon ficou doido e mandou matar todos os caçadores de ratos. Mas isso só explica o porquê a fortaleza está infestada. Só que tem mais um sentido nisso tudo. No inconsciente coletivo, rato significa covardia, traição. Você é um rato, não é isso? Ou seja, você é um covarde, você é um traidor. Então quando a Rhaenyra aparece no trono e tem ratos assim, né, passando por perto, ou em qualquer lugar dos corredores do castelo, isso é um simbolismo de que os traidores, né, os apoiadores dos Verdes ainda podem estar circulando, se esgueirando pelo castelo, nos túneis onde os ratos ficam. E é por isso também que a Rhaenyra faz um banquete e serve ratos para os nobres. Ela não quer só dar uma lição e mostrar para os nobres o que o povo
povo comia enquanto eles guardavam estoques. Ela tá literalmente chamando cada um ali de covarde, de traidor do reino também. Bom, depois tem outro detalhe que ficou ainda mais evidente nesse episódio. A Rhaenyra nunca parece confortável sentada no trono. Pode reparar. Primeiro porque não deve ser nada confortável mesmo sentar num trono de espadas. Só que repara, sempre que a Rhaenyra tá no trono, ela tá sendo bombardeada de problemas. Ela tem que tomar decisões impossíveis. Então isso também reforça a ideia de que o poder nunca é confortável de verdade. A gente acha que eu quero ser poderoso, mas tem que arcar com as coisas, né? Só lembra daquele filme lá do Jimmy Carrey que ele vira Deus. Não é isso? Bom, e além disso, tem a menstruação. Isso não é detalhe à toa. É um reflexo de uma questão que vem sendo trabalhada em cada episódio dessa temporada. O fato dela ser mulher e precisar também ser rei. Isso conversa com a frase que ela disse no episódio 1, de ter corpo de mulher, mas alma de rei. E no episódio 2, o Otto peitou, dizendo que ela não tinha força de um homem pra decapitar ele. Bom, agora no episódio 3, do nada, ela é pega de surpresa pela menstruação. Um rei não vai ter o contratempo de sangrar bem na hora de receber o povo, né? Não vai sentir, sei lá, cólica enquanto tá em audiência com súditos. Não vai precisar de um chazinho pra cólica durante o jantar. Percebe a diferença? Então, tem desafios invisíveis que ela tá assando ali, que só existem pelo fato de estar no lugar do rei e não ser um homem. Lógico que nada disso faz ela ser incapaz, não é isso? Mas são coisas a mais que um rei homem não teria. Outro simbolismo aparece já no finalzinho do episódio, que é o fogo nas bandeiras verdes, enquanto Tumbleton também tá queimando lá no meio da campina. É fogo lá, é fogo cá, ao mesmo tempo, simultaneamente. Então quando a Rhaenyra olha pra fogueira dos estandartes Hightower, ela também imagina o fogo que os Hightower estão botando lá em Tumbleton. E no geralzão, o sentido de tudo nesse episódio é que a Rhaenyra tá cercada de gente por todos os lados na Fortaleza Vermelha. Parentes, servos, aliados, traidores, súditos, mas no fundo, ela tá sozinha. É tudo em cima dela, a pressão é toda nela. Por isso que ela comete o absurdo de pedir conselho pra Alicent. Isso não tem no livro, mas faz sentido pro rumo que a série tá tomando, né? Acho que a série tá se construindo bem amarradinha. É uma aproximação cheia de desconfiança entre as duas. Mas ainda assim é uma aproximação, entende? Mesmo se elas confiarem uma na outra. Tá rolando ali meio que uma trégua, né? Digamos assim. Isso não muda o fato delas ainda estarem em lados opostos. E não coloca elas como aliadas. Mas isso deixa a relação delas mais complicada que simplesmente inimigas. É uma trama, galera, que se for bem feita, vale a pena existir, porque abre espaço para mais ressentimento e mais trairagem ainda, que a gente gosta. E falando em ficar sozinha, um aliado importante está virando as costas pra Rhaenyra, o Corlys. Ela se recusou a dar legitimidade pros filhos dele. E olha que ele pediu com um jeitinho, você viu, né? Foi ele escorregando, sabonete. Aí ela tentou, né, escorregar, tal, deixou o assunto pra depois, se fez de sonsa na hora de sagrar o Adam como cavaleiro, mas não deu. O Corlys foi, com razão, cobrar o favor. É literalmente, cara, só uma canetada e o problema da sucessão da Casa Velaryon tá resolvido. Mas, cara, a Rhaenyra não quer mexer com isso não, e o argumento dela é que o Renato só começou, mas, galera, a Rhaenyra não quer mexer com isso não, ok? E o argumento dela, cara, é que o Renato só começou agora e ela não pode sair por aí legitimando bastardos. Bom, o Corlys leva pro coração e começa a jogar pra fora toda a sujeira debaixo do tapete. Ele chega a falar que sempre soube que os filhos dela, né, que são os netos dele, eram bastardos. E ele sempre fez vista grossa. Aí agora ela quer evitar bastardos no reinado dela. Galera, o herdeiro do Trono de Ferro é fruto de uma pulada de cerca. E ela tá com frescura pelos herdeiros. Deriva a marca? Ok, a Rhaenyra tem os motivos dela, mas o Corlys também tá coberto de razão. E essa situação com o Corlys também é outra adaptação da série. Mas isso ajuda a complicar ainda mais as coisas pra Rhaenyra. Porque assim, cara, porra, é vacilo mesmo. O Corlys sempre fez tudo pra ajudar a causa da Rhaenyra. Então isso é um problema a mais pra cabeça da Rhaenyra. Porque, mais uma vez, ela não tava preparada pra isso. E fica claro que não tá. E eu nem digo por mal. Ninguém ali tá preparado pra assumir o reino do jeito que tá. Falando em legitimação, na hora de sagrar os sementes de dragão como cavaleiros, o Ulf deu a ideia de ser Targaryen e a Rhaenyra negou na lata. Ela tá com todos os alertas ligados nesse assunto de bastardos. Cara, é filho do Corlys pra cá, é Ulf pra lá. E no meio disso, ela já sabe que o filho dela sempre vai ser olhado como ilegítimo. Isso também é um eco com o futuro da casa Targaryen. Esse lance, galera, de legitimar bastardos Targaryen, né? Ainda mais com a espada Irmã Sombria, vai ser um problemão no futuro, pode esperar. E ó, não é nem spoiler porque, pô, isso nem vai aparecer na série, né? Mas essa coisa de bastardos legitimados no futuro vai virar as rebeliões de Blackfyre, que vão ser um pesadelo pra casa Targaryen. Então, galera, essa situação com a Rhaenyra negando um bastardo Targaryen mostra que isso já era uma preocupação desde os tempos dela. Ok, mas vamos agora pro auge do episódio, que também é novidade na série. O Ormond Hightower, né, se ajoelha, se rende pro Daemon. E é uma visão casca grossa, porque de um lado, o Ormond tem um exército de milhares e milhares de soldados, e o Daemon aparece com 3 dragões. Já era, cara, não tem o que fazer. Ok, o Ormond tem um dragão do Daemon, mas o Daemon é jovem, né, não dá pra bater de frente com o Daemon. Então o Ormond concorda em se render, bater retirada e entregar o filho da Alicent. O principal aqui, galera, é que o Daemon pediu o garoto como refém, porque ele é filho da Alicent com o Viserys, então ele é meio irmã da Rhaenyra. Então, automaticamente, ele tá na linha direta de sucessão. E a essa altura do campeonato, cara, o que eles menos precisam é de mais um filho do Viserys podendo chegar no trono. Chega disso. Então, mesmo o garoto sendo jovem, né, só o fato dele existir já é um risco. Por isso que o Daemon faz o Daemon de refém e ele insiste que a Rhaenyra tem que matar ele. Ok, mas voltando pro campo de batalha. Cara, o dragão entregou lá na primeira sequência que o moleque era errado, né? Olha a cara da Tessarion. Ela fica parecendo John Travolta, aquele meme, né? Parecia que, né? Se o Daemon tivesse prestado atenção no dragão, cara, ele não ia ser passado pra trás com o moleque errado. Mas o plano funcionou porque nem o Daemon nem a Rhaenyra conhece o garoto. E é por isso que só lá no final, né, quando a Alicent olha pro menino
menino que ficam sabendo que o garoto não é o filho dela. Bom, agora a melhor parte foi a Rhaenyra fiscalizando o cabelo do garoto quando ela soube que pintaram ele de branco. Eu tenho certeza que na cabeça dela foi 30% raiva e 70% de miserável um gênio. Agora é oficial, existe água oxigenada em Westeros. Não tem mais o que falar, galera, eles também passam, descolorem o cabelo. Eu já pensei em fazer isso pra virar youtuber, né? Não, mas ele tem que pintar de azul. Galera, eu aposto que na hora ela pensou que podia ter feito isso antes, né? Na boca, se ela soubesse que dava pra deixar o cabelo branco, ela tinha economizado décadas de problema com os filhos bastardos dela. Ok, só tô zoando, mas foi a única coisa que passou na minha cabeça nessa hora, acho que na tua também. E como eu falei, cara, isso também é uma adaptação da série. Na hora que o Ormond se rendeu, já deu pra perceber que a série tava mudando as coisas. Mas agora, escondendo a identidade do verdadeiro Daron mais um pouquinho, eles conseguiram plantar um plot twist pra geral e foi muito legal. Essa ninguém previa. Todo mundo achou que o Daron real era o garoto ruivo que apareceu do lado do Lord Ormond no começo da temporada. Agora a série fez todo mundo achar que se enganou. E no fim a gente tava certo. Era ele mesmo. E não o cria de cabelo descolorido, né? Mas essa não foi a única vigarrice do Ormond, não. Ele fingiu a rendição, fingiu que foi pra casa, quando na verdade ele levou o exército e o verdadeiro Daron com o dragão e tudo pra invadir Tumbleton. E pra quem não tá ligado, Tumbleton não é uma cidade aleatória. Ela é importante demais nesse momento da guerra. Tumbleton fica numa posição estratégica da Campina. Ela serve como uma passagem pra quem quer avançar em direção a Porto Real. Então, quando o Lord Ormond Hightower invade a cidade no fim do episódio, ele não tá só conquistando um pontinho no mapa. Ele tá abrindo o caminho, tomando o controle da rota, da estrada e até dos suprimentos. Porque Tumbleton, galera, também tem peso político e econômico. A Campina é uma das regiões mais ricas e férteis de Westeros. Essa região é praticamente um celeiro do reino inteiro. Então, controlar Tumbleton significa controlar a rota para Porto Real. Comida, comércio, impostos, né? Apoio local, capacidade de manter o exército funcionando, tudo isso. Ou seja, a invasão do Ormond não é só um ataque militar, é uma jogada estratégica para enfraquecer os pretos e mostrar que os verdes ainda têm força e território para transformar essa guerra aí, cara, num pesadelo ainda maior. Mas piora, cara, porque a Rhaenyra não pode chegar lá com 3, 4, 5 dragões e tacar fogo na cidade inteira, porque ela ia queimar os inimigos e os súditos dela junto, né? E você viu, ela tá tentando de tudo para ter uma popularidade legal com o povão. Ela quer ser do povão, né? Ela peitou os ricos, roubou deles, tá cobrando impostos dos ricos e distribuiu a comida deles pros pobres. A Rhaenyra é populista pra caramba, cara. Por isso que queimar Tumbleton inteiro não é uma opção. Ela não pode cair na armadilha e sacrificar o povo inocente dali, né? Mesmo que o povo já seja refém e esteja ali morrendo na mão do inimigo. Ok, mas o que ela vai fazer, Peter? É complicado, cara, porque ela tá sobrecarregada, ela tá perdida, muito peso, muita pressão, né? E ela dissolveu o conselho. Ela ainda tem a missária, mas ela não é estrategista de guerra. O Daemon também tá cheio de demandas, cara, não tá na melhor fase de comunicação com a Rhaenyra. O Corlys tá magoadinho, né? E a Rhaenyra? Bom, o episódio começou com aquele ar de esperança, né? Da Rhaenyra finalmente sendo a rainha que ela nasceu pra ser. Mas nada se realizou de verdade. Galera, eu acho que a lição final é que sentar no trono de ferro não é garantia de que a guerra acabou. E não acabou mesmo. É porque a gente já tem muitos assuntos inacabados. Além de Tumbleton, tem Aegon e Aemon por aí. Vai vendo. Tamo junto, galera. Agora toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixei aqui do lado minha última música. Chegou a ouvir minha última música? Se for, vai lá e fala, vindo aí, nerd. Eu vou te dar coraçãozinho. Tá postado. Valeu, galera. Fui. Uhul.